Bom, boa noite a todos. Aqui é o colega de vocês, o André. A intenção de passar uma aula breve a respeito dos protocolos que a gente está implementando na nossa sala de decisão clínica, é que a gente tenha a mesma conversa, que a gente tenha um padrão de atendimento que possa ser replicado e dividido entre os colegas. A intenção aqui, portanto, é falar a respeito do que é fundamental, a não tentar esgotar um assunto e tentar ser o mais prático possível. Como introdução, a gente sabe que 2 a 4% das queixas de um pronto-socorro são referentes à dor torácica. Dessas queixas de dor torácica, 15 a 25% correspondem a uma síndrome coronariana aguda. E o problema de saúde pública é grave porque 2 a 20% desses pacientes que têm uma síndrome coronariana aguda são liberados do pronto-socorro sem um diagnóstico. Etiologia da dor torácica. O paciente que procura uma unidade de dor torácica, um pronto atendimento, ele pode ter várias causas de dor torácica. O escopo do nosso trabalho são as cardiovasculares, desde insuficiência coronariana, pericardite, até problemas valvares. As causas psicogênicas não podem ser esquecidas, a ansiedade, a síndrome do pânico, as gastroesofágicas, representada pela doença ulcerosa péptica, a doença do refluxo gastroesofágico e a pancreatite. As causas pulmonares, pneumotórax, pneumonia, traqueobronquite e as músculo-esqueléticas, principalmente a costocondrite e a doença do disco cervical. A avaliação clínica no paciente com dor torácica, ela deve obedecer a alguns critérios e algumas etapas para que a gente não se perca no meio dessa avaliação. Uma boa anamnese, e a gente aproveita a oportunidade para já classificar o padrão de dor, a gente vai falar sobre isso, um exame físico detalhado procurando afecções potencialmente fatais ou qualquer outra injúria que possa colocar o paciente em risco, a realização obrigatória de um eletrocardiograma em até 10 minutos, porque a partir dele a gente vai fazer a definição da probabilidade clínica, os marcadores de necrose miocárdica e exames complementares, exames de laboratório, raio-x, ecocardiograma, etc. Anamnese. É fundamental sempre procurar algumas características anginosas, padrão da dor. A gente tem que interrogar a relação com esforço, relação com estresse emocional, qual é a localização dessa dor, qual é a duração dessa dor, se a dor tem mais do que 20 minutos, menos do que 20 minutos, que hora começou, qual o caráter e a intensidade dessa dor, é em pontada, é em queimação, é em aperto, uma intensidade de 1 a 10, ela assume quanto nessa escala de dor. Muito cuidado com as apresentações atípicas nos pacientes idosos, mulheres e diabéticos. O exame físico. Sempre procurar fatores precipitantes de isquemia, um pico hipertensivo, um ataque à arritmia, qualquer outro fator que poderia levar esse paciente a desenvolver uma síndrome isquêmica aguda. O exame físico pode dar também algumas comorbidades associadas, ausculta, asma, TPOC, qualquer outra patologia que piore o quadro clínico do paciente. Sem procurar complicações hemodinâmicas, que podem ser potencialmente fatais. E focar nessas afecções potencialmente fatais, duas delas, a dissecção de aorta e o TEP maciço. A pressão arterial deve ser aferida nos membros, pulso, descrição do ritmo e da ausculta cardíaca, a procura de sopro, a procura de atrito pericárdico ou qualquer outra anormalidade do exame físico. O eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele é fundamental na avaliação do paciente. A partir do padrão de dor, a partir do eletrocardiograma, eu consigo determinar qual a probabilidade clínica daquele paciente estar desenvolvendo uma síndrome coronariana aguda. Para a gente interpretar o ECG, a gente tem dois princípios que vão nos nortear a respeito disso. Primeiro, o segmento ST ele encontra-se alinhado ao nível isoelétrico do elétron. Onde encontra-se o nível isoelétrico do elétron?
Nessa figura vocês podem ver, nessa grande seta azul, que o nível isoelétrico é a linha imaginária que passa entre a onda T e a onda P procedente do próximo QRS. O segmento ST está bem discriminado aí e é essa linha que vai me falar qual é o padrão de desnivelamento do segmento ST. Bom, quais são as variações patológicas e o que elas podem representar? Basicamente, à esquerda, nós temos um eletrocardiograma normal. A partir do segundo traçado até o último traçado à direita, a gente tem padrões de isquemia ou padrões de alterações não relacionadas à isquemia. Fundamental é a gente conhecer o seguinte: infradesnivelamento retificado, infradesnivelamento ascendente lento ou qualquer infracôncavo pode representar isquemia. Então, no momento que se realiza um eletro, muita atenção para a elevação, o infra ou supra do segmento STT. O princípio número 2 da interpretação da ECG, ele fala a respeito da onda T, exceto em V1, a onda T normalmente é positiva. O que isso quer dizer? À esquerda, em V1, a gente vê uma onda T negativa. E a partir de V2 a V6, a onda T normalmente é positiva. A partir daí, a gente tem dois padrões em que a gente pode ver algumas variações patológicas. À esquerda, a gente tem um eletro normal com uma onda T positiva. Nesse tracejado em vermelho, a gente vê um padrão de T chamado minus plus. O que isso quer dizer? Ela começa com uma fase negativa e depois se torna positiva. Normalmente, isso é típico da sobrecarga ventricular. À direita, a gente tem um traçado com um padrão plus-minus. Ela começa com uma fase positiva ou ela já é negativa. Isso quer dizer isquemia ventricular. Prosseguindo a avaliação clínica. Depois da anamnese, do exame físico, do padrão do ECG, a gente já sabe qual é a probabilidade clínica daquela dor torácica representar uma síndrome coronariana aguda. Como isso é feito? Basicamente, também a partir de dois princípios. Todo paciente com dor torácica, definitivamente ou provavelmente anginosa, vai ser admitido no hospital e vai ser submetido a protocolo de dor torácica. Inevitavelmente, esse paciente não deverá receber alta. Princípio número 2. Se a dor torácica é provavelmente não anginosa, o paciente vai ser submetido a protocolo de dor torácica conforme a probabilidade de doença aterosclerótica coronariana. Ou seja, se esse paciente já tem uma dor definitivamente anginosa, não me importa a probabilidade, ele já vai ser admitido. Agora, se ela for provavelmente não anginosa, eu vou usar a probabilidade clínica para poder seguir esse paciente num fluxograma pré-definido. Como funciona essa classificação de probabilidade clínica? Basicamente, ela vem com eletro. A pergunta do eletro é: esse eletro é alterado? Sim ou não? Se não, eu vou usar os fatores de risco para esse paciente. Quais são os fatores de risco? O FR, que está embaixo do slide. Idade superior a 60 anos, masculino, história familiar, diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensão arterial, insuficiência renal crônica, doença aterosclerótica coronariana conhecida ou doença arterial periférica ou doença cerebrovascular. Algumas dessas variáveis elas têm um peso diferencial no cálculo, na aferição da probabilidade clínica. Se o paciente tiver um eletro não alterado na admissão dele e não tiver nenhum fator de risco, como vocês estão vendo à esquerda do fluxograma, a probabilidade é muito baixa de que essa dor corresponda a uma síndrome coronariana aguda. Caminhando à direita, se o eletro é não alterado, mas ele tem um fator de risco, exceto diabetes ou doença aterosclerótica coronariana, ele já se enquadra em probabilidade baixa.
Agora, mesmo com eletro não alterado, mas se esse paciente tiver mais que 2 fatores de risco, ou for portador de doença aterosclerótica conhecida, ou diabetes mellitus, ele já vai minimamente para intermediária, 8% de chance. Porém, se esse paciente tiver um eletro alterado, na melhor das expectativas, um fator de risco, exceto diabetes ou doença aterosclerótica, ele já cai em probabilidade intermediária. Agora, se o eletro for alterado e esse paciente já for portador de doença aterosclerótica oriana ou diabetes mellitus, ou tiver mais do que 2 fatores de risco, ele já é uma probabilidade alta, maior que 16%. Então, o eletro e os fatores de risco vão me dar uma probabilidade. Dependendo da probabilidade, a gente vai seguir um fluxograma de cuidados para esse paciente. Seguindo a avaliação clínica, a gente tem o uso dos biomarcadores de necrose miocárdica. Basicamente, a troponina ultrassensível e a CKMB. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas e a intenção é esgotar o assunto quando a gente estiver falando de síndromes coronarianas agudas. Bom, é a etapa crucial na síndrome coronariana aguda sem supra de ST. É ela que determina se é um quadro de angina instável ou se é um quadro de AM sem supra. A coleta deve ser seriada. O que quer dizer? Na chegada do paciente, 3 horas, 6 horas, podendo chegar até a 9 horas do início da dor. É importante a gente ater a isso. Se o paciente teve um quadro de dor há mais de 6 horas, a gente vai considerar esse horário. Se ele teve dor e se encaminhou à dor torácica, 0 seria admissão. Algumas particularidades. A CKMB massa, que é o que a gente usa, ela tem uma elevação a partir de 3 horas e, se ela for negativa, ela elimina a não detecção de síndrome coronariana aguda. Ela tem uma sensibilidade, ela tem uma especificidade muito alta, o que isso quer dizer? Se ela não alterou, porque o paciente não está doente. Por outro lado, a troponina ultrassensível ela tem uma grande sensibilidade, uma especificidade de 90%, ou seja, ela pode ter resultados positivos acima do percentil 90, 99, porém ser consequente a outros cenários, tais como doença valvar, dilatação ventricular, pericardite, miocardite. Como é que a gente vai manejar a troponina ultrassensível no nosso serviço? O paciente se apresentou com uma dor torácica. Ele tem uma probabilidade de uma síndrome coronariana aguda. Nós vamos manejar ele da seguinte maneira. Na admissão, se a troponina ultrassensível estiver abaixo do percentil 90, ela vai seguir um fluxo de elevação. Se com 3 horas ela, entre aspas, positivar, ou seja, ficar maior que 50% de elevação, já é uma síndrome coronariana aguda. Se isso acontecer depois de 6 horas de admissão, você já está diante de uma síndrome coronariana aguda. Por outro lado, aquela troponina ultrassensível que está acima do percentil 99, mas que não está tão elevada, está em 17, está em 20, está em 23, durante o segmento eu vou precisar de elevações, incrementações um pouco menores, de 20%. Se esse paciente tiver elevação de 20% de troponinas, quer seja de 3 horas ou de 6 horas, você estará diante de um paciente com uma síndrome coronariana aguda. Isso é muito importante a gente ter em mente. Por quê? Paciente com troponina negativa na admissão, elevou 50%, síndrome isquêmica aguda. O paciente entrou com aquela troponina limítrofe, que você está com dúvida, não sabe o que fazer, elevou 20%, você já está diante de uma síndrome coronariana aguda. Ok? Exames complementares. Alguns exames eles são muito importantes para a gente durante a avaliação de dor torácica. Quando a gente estiver falando de síndromes coronarianas agudas, a gente vai abrir um outro leque, um outro fluxograma. Aqui a gente tem que ter em mente que a gente está falando de dor torácica na sala de decisão clínica. Um desses exames complementares que deve ser feito na admissão do paciente na unidade de dor é o seguinte: raio-x de tórax. O raio-x de tórax vai me mostrar se esse paciente tem congestão pulmonar, se ele tem edema pulmonar, se o mediastino está largado. Eu poderia pensar
uma dissecção de aorta, se esse paciente tem derrame pleural, se esse paciente tem empiema, se esse paciente tem infiltrado, se esse paciente tem condensação, se esse paciente tem um pneumotórax, que é uma das causas dos diagnósticos diferenciais de dor torácica. O raio-x de tórax no leito, ele é de suma importância para a gente começar a pensar em diagnósticos diferenciais para a dor torácica do paciente. Falando de anamnese, exame físico, classificação da dor, eletrocardiograma, marcadores de necrose, exames complementares, a gente vai começar, do ponto de vista prático, a dividir os pacientes dentro da rotina de serviço. O princípio número 1 para a gente ter em mente e não falhar nessas etapas é dividir os pacientes de acordo com a característica da dor. Depois da anamnese você já tem ideia disso. Quais são os tipos de dor torácica que a gente vai estar lidando? A gente vai falar primeiro da A, da D e a B, que é a maioria delas. A A é aquela dor definitivamente anginosa. O paciente ele descreve uma dor ou um desconforto retroesternal que foi precipitado por um esforço físico, ou um estresse físico, ou após uma refeição lauda, e ela irradia para a mandíbula ou para membro superior, e ela é aliviada com nitrato. No cenário ideal, a gente não vai ter esse tipo de dor, salvo se esse paciente já for coronariopata e usa nitrato em casa. A dor tipo D é uma dor que não tem nenhuma dessas características. É uma dor tipo pontada, é uma dor que piora com a respiração, é uma dor que o paciente localiza com a ponta do dedo, é uma dor tipo queimação depois que ele come, o que você vai pensar aí numa doença ulcerosa péptica. E a dor tipo B é aquela dor provavelmente anginosa, que a gente vai lidar com ela todos os dias na unidade de dor. Ela tem a maioria, mas não todas as características da dor tipo A. Por exemplo, se o paciente procura o serviço com quadro de dor ou desconforto reto-external, irradiando para a mandíbula, mas não tomou nitrato, já está direto, a gente já está de frente a uma dor tipo B. Ela vai ser a maioria da dor que a gente vai estar presenciando no hospital. A dor tipo C já é um pouco mais difícil de discriminar, porque ela é provavelmente não anginosa. Ela tem apenas uma característica da tipo A, fica um pouco mais difícil da gente separar. Esse padrão de dor ele pode sentir, descrever de uma maneira para um colega e depois descrever de outra maneira para outro colega. A dor tipo C não, fica um pouco mais difícil de categorizar. A, a D e a B são o escopo do nosso trabalho. Esse paciente ele já foi avaliado, já foi feita a anamnese, exame físico e o princípio número 2, realizar eletrocardiograma na admissão a cada 3 horas ou se ele tiver dor. É importante que toda vez que o paciente se queixe de dor ou que você utilize nitrato nele, você espere o alívio da dor e faça um eletro para tentar flagrar uma dinâmica do segmento STT ou da onda T. Ela pode inverter, o segmento STT pode infrar e você vai estar diante dessa circunstância. Princípio número 3. Estabelecer a probabilidade de síndrome coronariana aguda de acordo com os fatores de risco. Isso é fornecido pelo eletro. Vamos lembrar. Eletro alterado sim ou não, fatores de risco, mais de um fator, mais de 2 fatores, tem diabetes, tem doença coronariana, tem doença cerebrovascular, tem doença arterial periférica, a gente vai classificar de acordo com isso. Lembrando daquele fluxograma, e agora em forma de tabela, os fatores de risco estão listados abaixo. Se o paciente tiver mais que 2 fatores de risco, ou se ele for simplesmente portador de diabetes, ou doença aterosclerótica coronariana, ou maior que 60 anos, ele já é de alta probabilidade. O de baixa probabilidade, qualquer uma dessas características, desde que não seja diabetes, DC ou idade maior que 60 anos. E a probabilidade intermediária, até 2 fatores de risco, excetuando diabetes, DC ou idade superior a 60 anos. Princípio número 4. O paciente deve ter troponina ultrassensível, CKMB, CPK colhidas na admissão 3 horas e 6 horas. Princípio número 5. Realizar raio-x de tórax no leito. A gente vai conversar com o raio-x para ver
como vai ficar essa logística. Idealmente, raio-x de tórax no leito. Se você administra nitrato para um paciente e leva ele para fazer um raio-x em ortostática, ele vai cair. Gente, para sumarizar isso tudo que a gente falou, de uma forma bem sucinta, a gente tem um fluxograma com a proposta de avaliação de dor torácica na unidade de dor torácica. Vamos lembrar que a nossa sala é uma sala de decisão clínica e que o pacote de dor torácica está dentro dessa sala. Essa sala ela vai desempenhar outros fluxogramas em síndromes coronarianas agudas e um desses fluxogramas é o de dor torácica. Então, se o paciente foi triado por Manchester, se esse paciente veio de uma das unidades, se esse paciente entrou ao pronto-socorro de forma espontânea e é portador de dor torácica, primeira etapa, classificar a dor é A, B, C ou D. Realizar um exame físico para descartar qualquer quadro potencial à vida desse paciente. Está chocado, está em arritmia, está em insuficiência respiratória, nós vamos ter que agir. Terceiro, sempre realizar eletrocardiograma. Uma vez que o eletrocardiograma, se vocês forem ver no terceiro nível, à direita, uma vez que o eletrocardiograma for isquêmico ou o exame físico for alterado, ou seja, se você estiver diante de uma instabilidade hemodinâmica, esse fluxograma já vai direto para o canto inferior direito, internação e tratamento conforme a síndrome coronariana aguda. É uma IAM com supra ou é um IAM sem supra. Lembrar, alterou o eletro, já começa a tratar. Exame físico alterado, já começa a tratar. Por outro lado, a gente tem um padrão não isquêmico com o exame físico normal. Quando a gente tem esse padrão no eletrocardiograma, a gente vai precisar de categorizar o tipo de dor e a probabilidade de síndrome coronariana aguda. À esquerda do nosso fluxograma, se o paciente com dor torácica tem uma dor tipo C ou D, uma baixa probabilidade, o eletrocardiograma é não isquêmico e o exame físico é normal, a gente deve não dispensar esse paciente, mas procurar um diagnóstico diferencial para a dor torácica dele. Esse paciente tem uma doença ulcerosa péptica, esse paciente tem colicistite, esse paciente tem pericardite, esse paciente tem pneumonia, esse paciente tem pneumotórax. É fundamental que a gente avalie e faça um diagnóstico ou inicie um diagnóstico diferencial para esse paciente antes de internar ou antes de liberar esse paciente para casa. Sempre com alta referenciada. Se a dor for uma tipo C ou D, ou se for A ou B, a gente já tem algumas características aí. Qualquer paciente C ou D com probabilidade intermediária, como vocês podem ver aí, o segundo da esquerda para a direita, e o eletrocardiograma, mesmo que não seja isquêmico ou normal, ele abre protocolo de UDT. Se a dor for tipo A ou B, ele abre protocolo de UTT. Se a dor for tipo A ou B, o eletro alterado ou isquêmico, ou ele cai lá para SCA, ou ele abre protocolo de UTT. Então, só não abre protocolo de UTT. Paciente com eletro normal e dor tipo C ou D de baixa probabilidade para SCA. Todos os demais, a maioria deles vai abrir protocolo de unidade de dor torácica. Nesse protocolo, a gente realiza monitorização contínua, eletrocardiograma 0, 3, 6, 9 horas ou se dor, marcadores de necrose miocárdica de missão 0, 3 e 6 horas. Vamos lembrar que a gente tem uma limitação do espaço físico e uma limitação de recursos. Então isso vai ter que ser muito bem graduado, isso vai ter que ser muito bem avaliado e não raro a gente acaba usando a sala de decisão rápida, que são aqueles boxes que estão à frente da nossa sala de decisão clínica. Se esse paciente, depois desse processo de monitorização, ele tem ausência de dor e esses exames vieram negativos, a gente vai tentar determinar possíveis diagnósticos diferenciais e um encaminhamento ambulatorial. Se você ainda tem dúvida a respeito disso, a gente pode considerar estudos com estresse. Esse estudo com estresse ele pode ser feito ou em regime de internação ou em regime ambulatorial.
desde que estejam disponíveis em até 72 horas e que você tenha um segmento, uma referência para esse paciente. Se esse paciente tem ausência de dor, os exames são negativos, ele pode ir embora, desde que ele não tenha muitos fatores de risco e que você tenha uma referência para poder encaminhar esse paciente. Ele não pode ficar sem acompanhamento clínico restrito. Porém, se esse paciente tiver dor isquêmica durante a evolução dele, se ele tiver exames positivos, está indicada a internação em unidade coronariana e o tratamento conforme a síndrome coronariana aguda desse paciente. Normalmente angina instável e a AEMS sem supra. A intenção é ser bem sucinto nessa primeira fase, disponibilizar aulas com protocolos bem curtos. Eu vou estar à disposição no e-mail para a gente tirar dúvida, andrecni@uol.com.br ou no WhatsApp. Estejam à vontade para poder estar perguntando, discutindo. Lembrar que isso é feito a 4 mãos pelos colegas, para os colegas, a partir da coordenação do serviço minha e do Marcelo Klema. Boa noite para vocês e até o próximo fluxograma, provavelmente síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Boa noite